Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui para falar com vocês agora sobre sistemas de recalque ou sistemas de bombeamento dentro da hidráulica, tá? A gente vê que é óbvio que seria muito bom que nós fizéssemos aí todo o transporte de fluido, né, de água principalmente, sem a necessidade de introdução de pressão, de bombeamento. Seria maravilhoso se tudo isso acontecesse de forma gravitacional, sem nenhum meio mecânico para elevar essa água. Acontece que nem sempre esse é o cenário que a gente se depara, né? Imagina que a gente tenha um reservatório inferior, como é o caso dessa ilustração aqui, com um reservatório superior, tá aqui. Como é que eu mando água ali para cima? Por gravidade. Se fosse o oposto, seria muito fácil. No caso, não é. Então eu preciso introduzir energia naquele fluido, né? Para que ele consiga vencer todo esse desnível, né? Essa altura que a gente fala de desnível geométrico. Ainda assim, ele tem que escoar, sendo que eu preciso considerar que vai haver perda de carga. Afinal de contas, o fluido ele não está estático. Ele está em condições dinâmicas. Se há movimento, há atrito. Se há atrito, há perda de carga. E esse precisa ter uma energia, esse fluido precisa receber uma energia que seja capaz de lançá-lo lá para cima a uma determinada vazão. Não adianta também que essa água chegar lá em cima e ficar gotejando, né? Eu preciso entregar a vazão e eu preciso vencer uma determinada altura. Então, a gente vai ver que nós precisamos lançar esse fluido a uma determinada altura manométrica que considera tanto o desnível geométrico, aquilo que eu consigo ver de onde eu tiro até onde eu jogo, quanto as perdas de carga que se darão tanto na linha de sucção quanto na linha de recalque. Então aqui o esquema mais simples para nós é de um conjunto motobomba que retira a água do reservatório inferior e lança para o reservatório superior. Então, a grosso modo, eu estou pegando água deste nível e lançando neste ponto aqui, neste nível. Olha o tanto que eu tenho que vencer com essa água. Obviamente, por gravidade, não vai ser possível. E é uma instalação simples, mas que traduz bastante coisa para a gente entender conceitualmente o início dessa aula. Ela me traz 3 elementos muito importantes, eu diria 4. Primeiro, o conjunto motobomba, que é quem vai fornecer energia ao fluido para que ele vença todo esse desnível, inclusive considerando perda de carga. Eu tenho na entrada do poço aqui, onde a água vai ser succionada, nós temos a válvula de pé com crivo, que é uma válvula que vai, primeiro, permitir que essa água se movimente somente nessa direção, então ela só vai conseguir subir. Eu não vou permitir que a água volte, né, na direção oposta, então ela é uma válvula unidirecional, válvula de retenção, com crivo. Ela está lá no pé do escoamento, com crivo por quê? Crivo é como se a gente tivesse uma espécie de uma malha aqui que impedisse que sapo, cobra, pedra, pano, tudo que possa ter nesse reservatório não entre para danificar a minha bomba. Imagina então que a gente tem ali um filtro, não posso dizer que é um filtro porque ele não faz a filtragem, mas ele faz uma seleção, uma separação a grosso modo, não é que ele filtra a água, mas ele tira essas partículas indesejadas que podem danificar a minha bomba. No número 2 eu tenho uma linha que a gente chama de linha de sucção, que é onde a gente tem a água sendo succionada para a bomba. A partir daí eu tenho uma água que é recalcada, que ela é bombeada lá até o ponto onde ela será lançada no reservatório superior. A gente já consegue entender muito bem sobre isso. Agora, se a gente passa por uma análise mais detalhada de um esquema típico, eu vejo, ó, válvula de pé com crivo, obviamente que eu tenho que ter uma determinada distância do fundo, para que a gente não possa captar ali areia, resíduos sólidos de partículas sólidas maiores. Tenho aqui essa bomba, né, o mesmo conjunto motobomba. Claro que ela está ligada a uma partida de energia, então a gente tem energia fornecida pelo um quadro para o meu motor. Então aqui a gente tem acoplamento de um motor com uma bomba hidráulica que vai lançar água até o reservatório superior. Temos aqui na ponta uma válvula que é só unidirecional, que eu disse que é uma válvula de pé e crivo. Além de fazer esse filtro,
ela permite água unidirecionalmente, e tem uma outra válvula que agora que não tem crivo, mas é uma válvula de retenção, permite que faça com o quê? Que essa água também só vá nesse sentido. Quando eu desligo a bomba, a água não volta e enche o reservatório de novo. Eu impeço isso. E eu também, quando desligo a bomba, impeço que toda essa coluna de água que esteja aqui, que ela caia com aquele peso todo sobre a minha bomba e danifique meu conjunto motobomba. Então essa válvula de retenção é importante para isso também. Além disso, obviamente, tem alguns registros, né, que eu posso fechar, abrir, para dar manutenção, para substituir a bomba e tudo isso mais. Então, nesses casos, não é por gravidade, preciso de energia, e energia aí pode vir, obviamente, de diversas formas, né? Mas a mais comum é um motor elétrico que movimenta uma bomba. E eles geralmente estão acoplados naquilo que nós chamamos de conjunto motobomba, ou sistema acoplado de bomba com um motor, que geralmente é um motor elétrico. Para quê? Para fornecer energia ao fluido, aquela massa, para que ela consiga vencer todo o percurso até o local onde eu quero recalcar, lançar essa água. Claro que tem diversos componentes da bomba, que a gente está vendo uma bomba centrífuga, e olha só, nós temos basicamente dois elementos. Este interno, que é o que a gente chama de rotor, que é o que de fato vai girar, né, que vai acelerar, que vai dar velocidade ao fluido, e um difusor, que é esse canal aqui, ó, que vem aqui pequeno, vai se expandindo até a sua saída. Então o fluido ele geralmente entra aqui pelo meio, é lançado, né, na parede desse difusor aqui, e segue esse caminho e sobe, acende ali, onde quer que seja. Então essa água ela sai, ela ganha energia dentro desse processo. Claro que aqui a gente está vendo aqui a carcaça da bomba, né? Tendo aí o caminho, o difusor ou voluta, nesse formato de caracol, para essas bombas, e o rotor. Veja que assim, se eu tenho um rotor bem pequenininho, imagine que esse rotor ele fosse desse tamanhozinho aqui. Ora, se eu tivesse um rotor deste tamanhozinho, eu teria muito mais espaço entre a carcaça e o rotor. Então veja que eu teria muita recirculação de água. Concorda comigo? Assim, eu não ia conseguir utilizar, usufruir daquela bomba da melhor maneira possível. À medida que eu vou aumentando o diâmetro do rotor, eu tenho pouca recirculação e muito mais eficiência em recalcar essa água. Isso já faz parte, já ajuda a entender futuramente que rotores maiores geralmente vão conseguir resultados melhores, né, em termos de vazão, né, ou de altura manométrica. Isso por quê? Porque eles minimizam a recirculação e eles conseguem lançar o fluido com maior velocidade. Então, quando ele entra nesse rotor, ele é acelerado, a partícula d'água ganha uma grande velocidade e logo de repente ela se choca, pum, se choca com a carcaça. Isso faz o quê? Lembrando do princípio da conservação da energia mecânica total, eu estava com muita energia cinética e baixa energia de pressão. Do nada, eu zero praticamente a minha energia cinética. Então eu dou um boom de pressão nessa água. Essa água com essa energia toda, ela é capaz de acender. E é isso que de fato acontece, né? A energia cinética ela é parcialmente transformada em energia de pressão em torno ali das pás até se chocar na carcaça. Transferindo, então é isso que a bomba centrífuga faz, transfere, quer dizer, qualquer bomba, transfere energia para esse fluido, para vencer aí determinadas alturas. Quais são os dois tipos principais de bomba que nós utilizamos? Bomba centrífuga e bomba axial. A centrífuga, como o nome já disse, centrifuga, ou seja, fuga a partir do centro, né? Então faz essa centrifuga. E a axial, a água passa ao longo do seu eixo. Olha aqui o sentido que ela movimenta o fluido. Não é tão utilizada. Na hidráulica, que nós mais utilizamos é a bomba centrífuga. E veja por quê. Elas são mais adequadas, as bombas centrífugas, quando eu tenho uma variação na vazão, quando a gente tem aqui uma determinada, a gente vai ver mais para frente, que a bomba centrífuga são mais adequadas para pressões altas e vazões pequenas, enquanto bombas axiais são mais adequadas para pressões menores e grandes vazões. Eu vou mostrar depois essas curvas
de potência, capacidade e rendimento mais à frente para comparar e a gente vai ver melhor por que a gente usa aí bombas centrífugas, tá? Quando a gente tiver o gráfico da bomba em relação, aqui está rendimento sobre vezes vazão. Quando a gente vê vazão vezes altura manométrica, eu vou mostrar melhor para vocês por que essa é a nossa queridinha. Mas antes eu preciso definir um conceito de altura manométrica, que é muito importante. O que é a altura manométrica? É a energia que essa bomba entrega para o fluido, energia por unidade de peso. Então, mais uma vez, eu sempre digo para vocês, quando a gente fala de energia, a gente geralmente fala em metro, mas aí na verdade é energia específica, que é joule por metro. Então é energia, esquece, energia por peso. Então é energia específica. Então é joule por newton. O que é joule? Newton-metro, dividido por peso. Então isso aqui, simplificando, me dá em metro. Então eu falo altura manométrica, geralmente eu chamo isso de carga ou energia específica, que na verdade é a energia por peso de fluido. Mas vamos lá. A energia por unidade de peso que o sistema solicita para transportar um fluido entre dois pontos com uma determinada vazão. Então, o que é a energia manométrica, ou a altura manométrica, ou carga manométrica? É o que o sistema precisa para levar aquela vazão de um ponto A para um ponto B. Ou seja, é a energia que a bomba precisa entregar para o sistema. A bomba precisa entregar isso, senão isso não vai funcionar. E ela é uma soma, como eu já havia brifado vocês, da altura geométrica, que nada mais é do que o desnível mesmo de onde eu quero pegar para onde eu quero levar. Quero pegar a água daqui, olha aqui, a superfície da água está aqui, e quero mandar para cá. Então está aqui, esse é o meu desnível geométrico, o meu HG. Mas o meu HG é o quê? A altura de sucção mais, a altura de recalque mais a altura de sucção. Então, o HG, que é a minha altura geométrica, que é isso aqui que eu estou vendo, na verdade, é tanto a altura que eu preciso succionar, quanto a altura que eu preciso recalcar. Só que isso não é o único componente da altura manométrica. Eu preciso entregar, sim, essa altura geométrica para o fluido, mas eu preciso de algo mais, eu preciso entregar, além disso, eu preciso entregar toda a perda de carga que eu vou ter ao longo do meu sistema. Então a altura manométrica é quanto que ele me pede, qual é o pedágio que o fluido me cobra para sair de A até B. Esse pedágio depende do desnível e da perda de carga do meu sistema. E a bomba precisa me entregar isso tudo. Então você pode falar, a altura manométrica é a energia que a bomba precisa entregar para o fluido, para ele chegar até onde eu quero, na vazão que eu pré-estabeleço, que eu determino. A altura geométrica, como eu disse, é o recalque mais a sucção. E a perda de carga? Ora, a perda de carga é a perda de carga total. Tanto na linha de recalque quanto na de sucção. Então é nessa linha de recalque, olha o tamanho da linha. Tem perda de carga. E na linha de sucção? Também tem perda de... Desculpa. Na linha de sucção, tem perda de carga. Na linha de recalque, também tem perda de carga. Afinal, tem fluido em movimento, tem atrito, tem perda de carga. A única coisa que eu preciso deixar claro para vocês, a altura geométrica é da superfície até a superfície. A perda de carga é em todo o sistema. Veja que se eu pegar água nesse nível ou nesse nível de fundo, não interessa. Eu estou pegando água, considerando que o nível da água é constante, daqui e levando para cá. Maravilha. Já a tubulação, tudo aqui dentro, é o que a gente tem de perda de carga na sucção e tudo que a gente tem aqui é perda de carga no recalque. Tá, mas existe uma condição, Guilherme, que a perda de carga, que a altura geométrica tem bomba afogada. Esse lado aqui de bomba de sucção positiva, ou seja, o que é sucção positiva? É sucção verdadeira. Quando a bomba tem sucção verdadeira, fica fácil. A altura geométrica é a altura de sucção, que é o quanto eu vou succionar, mais o que eu vou recalcar. Isso eu já havia visto. Quando a bomba tem sucção negativa, que é uma sucção mentirosa, é uma sucção afogada, ou seja, não é sucção de verdade. Então eu tenho que a altura geométrica é a altura de recalque
tudo isso aqui que a bomba vai recalcar, menos a altura de sucção. Então, em todo caso, basta ver o que é a altura geométrica. É de onde a água está vindo até onde a água tem que ir. Para não ter problema. Porra, de onde a água está vindo? Está daqui. Onde ela tem que ir? Está aqui. Então está aqui, isso aqui é a minha altura geométrica. Ah, de onde a água está vindo? Está vindo daqui. Para onde ela tem que ir? Para cá. Então pronto, isso aqui é a minha altura geométrica. Preciso decorar a fórmula, é só eu ver da onde ela sai, o nível de água que sai, até o nível de água que vai. Pronto, altura geométrica. O sinal de mais ou de menos, quer dizer se a bomba está afogada ou não, se tem sucção positiva, se tem sucção negativa, você pode deixar de lado e fazer a análise. Onde eu pego a água, onde eu quero levar. Isso é altura manométrica? Não, é altura geométrica. Para chegar na manométrica, eu tenho que considerar a perda de carga que eu tenho ao longo da tubulação. Ok? Então aqui, neste caso, nos casos em que o nível d'água é variável, deve-se verificar o cenário mais crítico. Aí é aquele caso. Pô, Guilherme, eu estou pegando daqui e levando para cá, essa é a minha altura geométrica. Só que quando eu começo a pegar água, esse nível de água vai baixando, até que fique nesse nível aqui. Ah, então esse é o seu pior nível? Beleza. Então minha altura geométrica é essa altura aqui, ó, do meu pior cenário. Se a gente considera os reservatórios com vazões com níveis d'água constante, então o pior cenário é o que é constante, é o que existe, é o que está ali. Mas no dimensionamento, eu tenho que considerar o pior cenário. Ah, eu pego de um poço e esse poço vai esvaziando. Pô, então quando esse poço está no nível mínimo, tá aqui é o nível mínimo, então eu preciso pegar isso aqui tudo, que a altura geométrica é maior, consequentemente a manométrica vai ser maior. Preciso sempre avaliar o pior cenário. As questões geralmente vão dar um cenário único, uma fotografia, e não um cenário que varia. Se der um cenário variado, escolha sempre o pior. Aquele que vai exigir para nós uma energia maior, uma altura manométrica maior. Ok, um outro conceito, Net Positive Suction Head, ou seja, carga positiva efetiva na sucção. Ora, para a bomba funcionar bem, na entrada da sucção, de onde ela pega a água, até o início, quando a água entra na bomba, eu tenho que entregar essa água ali na entrada da bomba com uma certa pressão. Uma certa pressão. Se eu não entregar essa água nessa certa pressão, essa bomba não vai funcionar ou não vai funcionar bem. Qual que é essa pressão que eu preciso entregar no início, bem na entrada da bomba? Aqui, ó. Então vamos lá. Aqui é bem a entrada da minha bomba. A água está entrando por aqui e depois vai sair por aqui. Nessa outra bomba, nesse outro desenho, a água está entrando aqui, saindo aqui. Então, nessa entrada, vou deixar aqui bem claro, esses dois pontos de entrada, onde a água entra na bomba, eu preciso entregá-la com uma certa pressão. E aí sim ela vai exercer a sua função de introduzir energia no fluido. Se eu não entregar, ela vai ter problemas. Geralmente a gente fala de problema de cavitação. Tá? Problema de cavitação. Então ela vai começar a reduzir sua eficiência, vibração, ter problemas de corrosão. Então, reduzir a vida útil. Como que eu sei o quanto que ela precisa de pressão positiva na entrada da bomba? NPSH. Eu vou ver pelo catálogo do fabricante, para aquela bomba, ele faz vários ensaios, para o fluido, que é a água, né, no caso, nesse caso de bombeamento, e ele vai me dizer, ora, o NPSH requerido por essa bomba é uma característica dela, eu vou dar para vocês, e vocês precisam respeitar. Se você não respeitar, se você não me entregar com essa carga positiva, essa bomba pode ter problema e eu não te dou nenhuma garantia. E o NPSH disponível, esse eu preciso calcular. Esse o projetista vai dizer, bom, eu vou ter que entregar com uma certa pressão ali. Então eu vou calcular com que pressão que eu estou entregando aquele fluido. E aí quando a gente fala rede de sucção, a gente tem que lembrar que quando eu falo sucção, é sempre uma medida de pressão relativa à atmosfera. A atmosfera está aqui, pressão maior que a atmosférica, a gente fala uma pressão manométrica. Pressão abaixo da atmosfera, a gente fala que tem vácuo. Então, tanto abaixo quanto acima, se a gente pegar a referência lá no zero, em termos de pressão absoluta, tanto a sucção quanto o recalque estão com pressões positivas. Por quê? Porque, em termos absolutos, o zero absoluto aqui não tem nenhuma pressão que seja menor que o zero absoluto, o vácuo absoluto. Então, tanto na sucção quanto no recalque, eu tenho pressões acima do vácuo absoluto.
Mas, se eu pego a referência na pressão manométrica, aí eu tenho pressões positivas ou negativas. Então, pressões um pouco acima ou muito acima, pressões um pouco abaixo, a gente chama de vácuo. Não é que a pressão é negativa, é uma pressão em relação à atmosfera, é o vácuo, seria negativa. Mas em relação ao termos absolutos, ela é sempre positiva. Por que eu preciso entender isso? Porque a bomba ela exige uma pressão positiva na entrada, mas em termos absolutos. Então, ainda que seja uma seção que tenha vácuo, na base de sucção, eu tenho que entregar com um mínimo de pressão positiva, porque minha referência para a bomba é o zero absoluto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu calculo o NPSH disponível, o requerido o fabricante me dá, mas o disponível é pressão atmosférica menos pressão de vapor menos altura de sucção menos perda de carga na sucção. Então, digamos que o fluido vai chegar na boca da bomba, na entrada da bomba, com essa energia, que a gente chama de NPSH disponível. Mas, que energia é essa? Que energia positiva é essa? Que carga positiva é essa? Bom, eu tenho a carga atmosférica, porque Deus me deu, eu estou a nível do mar, eu tenho 1 atm de pressão positiva. Só que na hora que eu succiono, eu tenho que subir uma determinada carga. Então, se a gente lembrar lá, 1 atm dá mais ou menos 10 metros de coluna d'água. Então, se eu estou com uma carga positiva de 10 metros de coluna d'água, em termos absolutos, então eu tenho 10 metros de coluna d'água. Só que eu tenho que subir um pouco. Pô, eu tive que subir ali 1 metro de sucção. Então, eu perdi 1 metro de coluna d'água. Ah, eu tenho perda de carga. Então, eu perdi mais meio metro devido à perda de carga na linha de sucção. Beleza, essa é a pressão positiva que eu tenho lá. Só que essa pressão positiva ainda tem que ser maior do que a pressão de vapor do fluido. Ah, Guilherme, o que é a pressão de vapor do fluido? Bom, é bem complicado. Mas é uma pressão que líquido e gás coexistem. Quando a gente começa a estudar ali a água, né, a transição do líquido para o fluido, em condições atmosféricas a gente sabe que a gente aquece aquela água, liga o fogão e aquece a água. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela vai para ebulição, ela vai vaporizar. Só que se eu estiver aqui, por exemplo, no calor do Rio de Janeiro, 40 graus, a água está lá. Eu vou acrescentando energia, né, vou dando calor para a água, chegou em 100 graus, ela vaporiza. Só que existe uma outra forma, nesses mesmos 40 graus do Rio de Janeiro, de eu fazer essa água entrar em vaporização, que é o quê? Ao invés de aumentar a temperatura, é reduzindo a pressão. Então, se eu pego esses 40 graus e essa água e vou subir lá no pico mais alto do universo, sei lá, no Himalaia da vida lá, a gente vai conseguir vaporizar, entendeu? Então, tem 2 formas de vaporizar, aumentando a temperatura ou reduzindo pressão. E o que acontece na sucção? A sucção, ela reduz pressão, ela causa pressões negativas, ou seja, menores que a atmosférica. É como se eu estivesse pegando essa água a 40 graus e levando ela cada vez mais alto, subindo lá na montanha com ela. Então veja, a pressão de vapor da água a 100 graus é a própria pressão de vapor atmosférica, por isso ela vaporiza a 100 graus. Mas se eu estiver a 40 graus Celsius, a pressão de vapor dela não é mais 10 metros de coluna d'água, e sim, veja só, 75 centímetros. Uma pressão muito menor. Significa que se eu tenho 40 graus, eu não preciso, para vaporizar a água, levá-la a 100. Eu posso subir tanto, numa altitude tão grande, que a pressão de vapor, que ela vai evaporar a 40 graus. Então significa o quê? Sempre quando eu vejo o NPSH disponível, eu pego a pressão atmosférica, né, que é o que eu tenho de pressão positiva, que é o que Deus me deu, desconto a pressão de vapor do fluido. Por quê? Porque esse fluido ele não pode entrar em vaporização, senão ele desprende bolha, prejudica o escoamento, desconto a altura que eu quero succionar e desconto a perda de carga no trecho de sucção. Muito cuidado, porque essa altura de sucção é para sucção verdadeira, para o caso que a gente mostrou para cá, onde eu tenho de fato sucção positiva.
Quando eu tiver sucção negativa, então isso aqui não vai estar jogando contra mim, né? Então isso aqui, na verdade, vai entrar com um sinal negativo, porque eu tenho pressão adicional. Ora, vai me dizer que essa coluna d'água toda aqui de sucção, ela não está, na verdade, colocando mais pressão positiva nesse ponto. Então, nesse caso, ao invés de ser menos HS, deveria ser mais HS, quando eu tenho bomba afogada. Mas, em regra, é isso. A pressão positiva que Deus me deu, menos a pressão do fluido de vapor, porque ele não pode vaporizar, menos o tanto de coluna d'água que eu vou subir, tanto que eu preciso succionar, menos a perda de carga na sucção. Presta atenção, eu falei perda de carga na sucção. Perda de carga na sucção. Para o NPSH disponível. Perda de carga total para a altura manométrica. Então, muito cuidado, mais uma vez. Se eu estou falando de pressão positiva disponível na bomba de sucção, eu considero perda de carga só no trecho de sucção. Quando eu estou falando de altura manométrica ou energia que a bomba precisa fornecer para o fluido, eu estou falando que tem que fornecer todo o desnível geométrico, mais a perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recalque. Entenderam? Tá ok, então eu entendi o que é esse Net Positive Suction Head. Essa bomba só vai funcionar se ela chegar lá com uma certa pressãozinha, uma certa pressão positiva mínima de funcionamento da bomba. Se não chegar lá com essa pressão, essa bomba não vai funcionar bem. E por que eu tenho que descontar a pressão de vapor? Porque se ela chegar, se o líquido estiver na pressão de vapor, ele vai desprender um monte de bolha, mais uma vez. Se a temperatura do líquido aumenta, sua pressão de vapor diminui e o risco de cavitação também diminui. Então veja, quanto mais quente, né? Quanto mais eu aqueço o líquido, a pressão de vapor vai aumentar e aí ele vai desprender mais bolhas. Essa parte de pressão de vapor é bem chata de entender. Mas lembre-se, esse líquido não pode estar abaixo da sua pressão de vaporização, senão ele vai virar ar e vai prejudicar a eficiência da bomba. E esses gases, esse ar que se desprende quando esse líquido vaporiza, é prejudicial à bomba. Ele causa isso que a gente está vendo. Cavitação, ou seja, vaporização parcial ou completa da água, que se dá em um líquido confinado, resultante de pressões baixas, pressões abaixo da pressão de vapor. E olha, quando a bomba está succionando, lembra naquele trecho de sucção? É exatamente pressão. Eu estou gerando ali pressões negativas, né, em relação à pressão atmosférica. Então eu estou tendo sucção daquela água. Essa sucção, se estiver abaixo da pressão de vapor, se aquela pressão que está fazendo sucção ali estiver abaixo da pressão de vapor do líquido, desprende bolha. Essa bolha, ela vai vir bem pequenininha. Aliás, desculpa, ela vai vir bem grande, né? Aquelas grandes bolhas. E quando ela vai chegando na zona de alta pressão, então olha aqui, sucção gerou um monte de bolhazinha, porque vaporizou o líquido. Quando eu passo da sucção para o recalque, essa bolha que era grandona, ela vai ficando pequenininha até que ela vira uma microbolha e colapsa. Lembra que essas microbolhas são arremessadas em velocidade altíssima na parede. Então ela acaba destruindo o rotor, destruindo a carcaça, implodindo na superfície e causando o que a gente chama de cavitação, que é um problema que reduz rendimento, causa corrosão e vibração da bomba. Então eu não posso aspirar ar. Não posso aspirar ar. Quando a gente fala de não deixar a bomba aspirar ar, significa que o trecho de sucção tem que estar cheio de líquido e tem que estar num líquido acima da sua pressão de vapor. Se estiver abaixo da pressão de vapor, ele solta ar. Entendeu? Soltar ar é prejudicial. Imagina se eu ligo a bomba sem água também no trecho de sucção. Ela fica rodando em vazio, vai queimar. Então a gente fala que a gente tem que escorvar a bomba. O que é escorvar? É preencher todo o trecho ali de sucção com água e botar aquela válvulazinha de retenção que não deixa essa água voltar. Então quando eu ligar a bomba, quando eu der partida na bomba, já tem água suficiente para ela começar a pegar, puxar e jogar. Ela não vai ficar rodando no vazio e queimar. A gente fala processo de escorva. Maravilha, entendi isso. Entendi ali a sucção, né? E por isso, para evitar a questão do NPSH disponível, né, para eu entregar a água
na entrada da bomba com a pressão positiva mínima exigida pelo fabricante, o que eu tento fazer? Bom, diminuir o tamanho da canalização de sucção, porque quanto mais tubo eu tenho, peça especial eu tenho, mais perda de carga eu tenho, consumindo essa minha carga positiva. Quanto menor for o desnível, também me ajuda. Se eu diminuo o desnível, eu consigo usar mais a pressão de água, que é a pressão atmosfera que está agindo lá, que Deus me deu. Então, quando eu tenho problemas de cavitação de bomba, o que eu faço? Reduzo o trecho de sucção, porque eu reduzo a perda de carga. Reduzo a altura de sucção, que aí eu vou reduzir a altura que essa bomba precisa succionar a água. Posso resfriar o líquido, que aí eu altero a pressão de vapor, e aí ele não vai ter essa vaporização, esse desprendimento de bolha. Existem alguns mecanismos que a gente pode fazer. E o que é comum em relação à tubulação de sucção para a tubulação de recalque? É adotar aqui na sucção o diâmetro maior do que o recalque, um diâmetro comercial maior, para que nunca falte água aqui disponível para ser recalcada. Então a gente geralmente coloca aqui o diâmetro de sucção maior do que o de recalque. Bom, aí você me pergunta, mas qual é o diâmetro de recalque, qual é o diâmetro de sucção? Não sei. Na verdade, eu posso usar qualquer um. Posso usar qualquer diâmetro. Na teoria, qualquer diâmetro me serve. Acontece o seguinte, se eu uso um diâmetro grande, eu vou ter pouca perda de carga, porque, pô, um tubulão desse tamanho, muito diferente de eu ter um tubo desse tamanho, né, onde tem atrito aqui todo. Só que vai ficar caro pra caralho o projeto. Então, se eu uso um diâmetro gigante, fica caro. Se eu uso um diâmetro muito pequeno, perda de carga pra caramba. Eu economizo, mas eu vou ter o quê? Uma bomba extremamente potente, vou exigir um sistema de bombeamento mais caro, vai gastar energia pra caramba. Em compensação, por ter um diâmetro menorzinho, eu vou ter um custo de implantação menor. Será que isso vale a longo prazo? Esse investimento, esse economizar no tubo para gastar com bomba? Ou será que usar o grandão vai valer a pena gastar essa tubulação gigantesca? Cabe dentro das paredes do meu sistema? A pergunta que não quer calar é, existe um diâmetro conveniente, onde a gente otimiza os custos? Na prática, cada projeto deveria ser estudado. Mas na teoria, o estudo de Bressi, ele desenvolveu uma fórmula que tenta chegar no diâmetro economicamente mais viável. E ele disse para a gente o seguinte, bom, se a gente quiser saber o diâmetro de uma bomba que funciona o dia todo, o tempo todo, o diâmetro mais econômico é um fator K vezes raiz da vazão em metro cúbico por segundo. Esse fator K pode ser de 0,7 a 1,5, tem gente que fala que é de 0,9 a 1,3, 1,4, enfim. Este coeficiente vezes a raiz da vazão é o que a gente fala de diâmetro otimizado, diâmetro ótimo, né? Claro que se a bomba funcionar 24 horas por dia. Quando a gente tem um funcionamento não contínuo, eu preciso pegar o número de horas que ela funciona, dividido por 24, e elevar a 1/4. Isso aqui é o diâmetro, na fórmula de Bressi, ajustado para uma bomba que não funciona 24 horas por dia. Digamos que ela funciona digamos que ela funciona 8 horas por dia. Então eu pego o fator K, que está aqui, de 0,7 a 1,5, a questão vai te dar, né, este valor, coloco 8 horas que ela trabalha, 8 sobre 24, elevado a 1/4, vezes Q. Isso vai me dar um diâmetro calculado, um diâmetro teórico. O que eu vou fazer? Encontrar no mercado aquele diâmetro mais próximo do que eu calculei. Porque não vai existir um diâmetro de 26,69 centímetros. Não vai existir. Eu vou pegar o mais próximo comercial. Um acima, mais próximo, um superior comercial, geralmente, para sucção. E o mais próximo comercial ali para o recalque, menor um pouco do que o da sucção. Então, geralmente, faz o seguinte. Achei o valor calculado. Pego um diâmetro superior para a sucção e um diâmetro imediatamente inferior para o recalque. Então, eu estou ali utilizando diâmetros econômicos. Maravilha? Agora, e a potência da bomba? Se eu já entendi que a vazão que eu preciso, ela vai ser entregue, mas vai ser cobrado um pedágio, que é a altura manométrica, que é a energia que a bomba precisa funcionar,
que é a energia que a bomba precisa entregar para o fluido. Então, o meu conjunto motobomba, ele vai ser calculado, ele vai precisar de uma determinada potência. Essa potência é função do peso específico do fluido que está sendo escoado, hidráulico, que nós estamos tratando majoritariamente de água, então esse aqui vai ser o peso específico da água, 10 kN por metro cúbico. Vazão que eu preciso entregar e altura manométrica que esse líquido cobra de pedágio, que é a altura geométrica mais a perda de carga. Isso tudo, ninguém trabalha 100%, né? Todo mundo tem uma perda de eficiência, então dividido pelo rendimento desse conjunto motobomba. Porque, na verdade, é o seguinte, ora, eu pego da concessionária uma determinada potência elétrica. Essa potência elétrica vai girar o eixo do motor. Esse motor elétrico, essa potência que eu peguei, vai ser transformada em potência de eixo. Depois que esse eixo do motor gira, ele vai girar o rotor da bomba, que vai se transformar, no final das contas, numa potência útil. Então tem o rendimento elétrico, transformando a eletricidade em potência mecânica, potência de eixo. Depois o rendimento da bomba em si, que é pegando a potência que o eixo entrega para ela e transformando de fato em recalque de fluido. Geralmente o que a gente utiliza, né, na verdade as questões elas vão me dar o rendimento global, que é do conjunto, que é o que nós vamos utilizar aqui em cima. Se me derem dois rendimentos, o do motor e o da bomba, eu preciso multiplicar um pelo outro, afinal de contas o rendimento global é o rendimento do motor, né, elétrico, vezes o rendimento mecânico. Tá bom, Guilherme, mas eu sempre vi dizer que tem um 75 no denominador. De onde vem esse 75 no denominador? Bom, o que eu preciso te ensinar é a potência da bomba é dada nessa expressão. Eu posso entrar com qualquer unidade. Eu recomendo entrar com unidade do sistema internacional e aí nós vamos calcular a potência em watts ou joule por segundo. Mas, por causa da água, existe uma expressão mais simples e as questões, a maioria das vezes, vão me dar alternativas em termos de cavalo-vapor, que é usual nesse mercado. No mercado da hidráulica, você compra bombas ali, né? Uma determinada potência, ou em HP, horsepower, ou em cavalo-vapor. Neste caso, se eu pego o fluido, que é a água, né, 10 ou 9,8 especificamente kN por metro cúbico, está aqui 9.800 newtons por metro cúbico. Se eu pego o metro cúbico, que é 1.000 litros, e se eu pego um cavalo-vapor, que é 735,5 watts, fazendo essas simplificações, eu vou chegar nessa expressão, que é uma expressão muito mais simples, que você pode memorizar, mas você tem que saber onde ela é válida. Ela é válida para água, só para água, e só para calcular cavalo-vapor, e só se eu entrar com a vazão em litros por segundo. Então fica fácil. Qual que é a potência da bomba que eu preciso? Bom, pega a vazão em litros por segundo, multiplico pela altura manométrica em metro, dividido por 75 vezes o rendimento. Cheguei na potência em cavalo-vapor. Só que eu preciso entender e lembrar que isso é só para água, tá? Então eu posso utilizar sabendo que é para água e que eu preciso entrar com litros por segundo aqui, senão vai dar errado. Já aqui não. Desde que eu tenha compatibilização de unidades, eu chego em qualquer potência aí, em watts, e depois faço a conversão se eu quiser. Maravilha, maravilha, entendi. Agora eu preciso saber o que o fabricante faz e o que ele me entrega da bomba. Você falou que ele me dá o NPSH requerido pela bomba, que é o quanto que eu preciso de pressão positiva ali na entrada da bomba. O que mais ele me dá? Ele me dá as curvas de vazão versus altura manométrica, curva de funcionamento da bomba. Me dá as curvas de rendimento e me dá as curvas ali também de potência ou de NPSH requerido. Veja, eu posso ver as curvas da bomba quando a gente faz o cruzamento de altura manométrica com vazão. Essas aqui são a bomba centrífuga, essas daqui são as bombas axiais, altura manométrica vezes vazão. Isso aqui é uma curva intrínseca, é do aparelho. Eu faço o teste, desenvolvo essa curva. Mas mesma coisa para o rendimento, mesma coisa para potência. Maravilha, Guilherme. Veja que se eu altero um pouco dessa vazão para essa vazão, olha aqui, o que acontece
Em termos de rendimento, mantenho mais ou menos o mesmo range de rendimento, não muda quase nada, para uma bomba centrífuga. Olha o que acontece se eu altero um pouco a vazão numa bomba axial. Ó, passou daqui para cá, olha o tanto que ela perde de rendimento. Um dos grandes motivos, um dos principais motivos que a gente não usa bomba axial, usa bomba centrífuga. Ela é muito aplicada na hidráulica, em função de uma oscilação, uma alteração na vazão, não implicar em grandes perdas de rendimento. Se perde rendimento, na prática, eu teria muito mais energia sendo consumida, né? Então, veja, bombas centrífugas, ou radiais, que são essas bombas, são mais adequadas, onde a gente precisa variar a vazão, pois o fazem sem perda de rendimento considerável. E outra coisa muito legal é, bombas centrífugas devem ser ligadas com a válvula fechada, ou seja, com a vazão bem pequena, e aí eu vou abrindo aos poucos a vazão. Por quê? Porque aí faz com que a minha potência necessária para funcionar o sistema seja menor. Isso é uma outra observação. Ok, você me mostrou a característica da bomba, curva da bomba. Deixa eu beber uma água para matar, para a gente finalizar. Você me mostrou curvas características da bomba. Mas o que eu preciso disso? Eu preciso agora traçar a curva característica do meu sistema. Lembra que a gente escolheu um tubo? Tubo de sucção, um tubo de recalque, determinado diâmetro, preciso de uma determinada vazão, preciso de determinada altura manométrica. Pois bem, agora esse conjunto me dá a curva da tubulação ou curva do sistema, que é a que eu, como projetista, vou fazer. Porque a outra curva que a gente acabou de ver, quem me deu foi o fabricante. Agora eu vou fazer a curva característica do meu sistema. Eu mostrei para vocês que quanto que eu preciso de entregar para o fluido? Eu preciso entregar para o fluido o pedágio que ele cobra, que é a altura manométrica, dada por altura geométrica, mais perda de carga. Se a gente lembrar, pela equação universal de Darcy, equação universal ou equação de Darcy-Weisbach, nós calculamos a perda de carga. Existe uma expressão para o cálculo da perda de carga, tem várias, na verdade, são várias expressões empíricas que a gente mais usa a equação universal. E, mais uma vez, se eu lembro que eu estou escoando numa seção circular e utilizo a vazão igual a área vezes velocidade, a equação ali da continuidade, eu posso isolar a velocidade em termos de vazão. Ora, a perda de carga era um fator de atrito, vezes o comprimento total, né, tanto o real quanto o equivalente das peças, dividido pelo diâmetro, vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, a perda de carga, que é esse carinha aqui, depende da velocidade. Mas eu posso escrevê-la em forma de vazão. Substituindo esse termo, achei a perda de carga em forma de vazão. Opa! Então, esta perda de carga lá de cima pode ser escrita dessa forma. Que maravilha! Então, eu tenho uma altura manométrica requerida em termos de HG, que é o desnível, mais a perda de carga em função da vazão. Olha que legal! Eu consigo ver aqui, então, que a vazão é a minha única variável no sistema, porque eu já defini o material, já defini o seu diâmetro, já tenho todos os valores, então eu posso escrever que a altura manométrica é função da vazão. Isso para o meu sistema. Eu escolhi o diâmetro, eu vi que tem uma determinada perda de carga, tem um determinado comprimento total. O que vai variar é a vazão. Com mais ou menos vazão, eu vou precisar de mais ou menos altura manométrica, ou seja, é aqui o sistema vai requerer para levar, sob determinada vazão, água de um ponto até o outro. Então eu escrevi uma curva que me fala exatamente o que o meu sistema cobra de pedágio para levar água de um ponto para o outro. E ela é função de uma constante, que são várias coisas que eu já sei, e vazão ao quadrado. Ora, o pedágio que o fluido cobra, que é a altura manométrica que eu preciso entregar para ele, é a altura geométrica vezes uma constante, vezes vazão ao quadrado. Por que vazão ao quadrado? Porque eu utilizei a equação universal. Ah, Guilherme, mas você falou que existe uma outra equação também, que é a equação de Hansen-Williams, muito utilizada para muitos fluidos, para vários diâmetros. Beleza, se eu fizer o mesmo raciocínio, eu chego que a altura manométrica, pela equação de Hansen-Williams, é a altura geométrica mais uma constante, vezes a vazão elevada a 1,852, que é
o que estabelece Russell-Williams. Eu vou ficar com a equação universal para a gente continuar a aula. Ora, se agora eu consigo traçar a altura manométrica vezes vazão, que curva é essa? Do fabricante? Não, essa é a curva minha, do meu sistema, da minha tubulação. Eu fiz um sistema, eu desenhei uma linha que tem um determinado comprimento, que tem um monte de peça especial, que tem um determinado diâmetro. Então é uma constante, esse K aqui é uma constante do meu sistema. E agora eu vario vazão e vejo como que se comporta a altura manométrica. Ou seja, num gráfico vazão versus altura manométrica, traço a curva do meu sistema. Quando a vazão é zero, eu tenho o ponto inicial da curva do meu sistema, que é só o desnível, porque ainda não tem um movimento. Se eu não tenho movimento de fluido, não tem perda de carga. Então, quando a vazão é zero, não tem movimento, eu começo a minha reta exatamente num ponto, que é o desnível geométrico. Comecei a meter vazão, comecei a jogar água, muita vazão. O que acontece com a curva do meu sistema? Aumenta a vazão. Essa curva, então, vai exponencialmente aqui no expoente 2 ou no expoente 1,852. Então, ela vai fazendo isso, ó. O que isso significa? Quanto maior é a minha perda de carga, por quê? Olha, quem está variando é só esse termo, concorda comigo ou não? Altura manométrica, altura geométrica, mais perda de carga. Se eu estou metendo vazão, quanto mais vazão, mais eu tenho perda de carga. A gente viu pelas equações de perda de carga. Então, eu estou subindo com esse cara. E essa é a curva da tubulação. Quando uma curva encontra a outra, a mágica acontece. E a gente acha o ponto de trabalho da minha bomba. Então, o fabricante me entrega essa curva, que é a curva daquela bomba, e eu desenho a curva do meu projeto, da minha tubulação, do meu sistema, que é esse. Aqui o que acontece comigo? Eu estou encontrando aqui o ponto de trabalho, que é onde essa bomba, que é onde o meu sistema vai funcionar. Então ele vai recalcar essa vazão nessa altura. Então eu estou conflitando tudo que o fabricante me deu com aquilo que eu fiz. E se eu fecho um pouco minha válvula, uma válvula de gaveta, algum registro ali, o que eu estou fazendo quando eu fecho uma válvula? Eu coloco mais perda de carga. Eu aumento a perda de carga. Então essa curva ela vai dar uma levantada, que eu estou aumentando a perda de carga. Então eu estou mexendo não no que o fabricante me disse. Aqui é com a válvula totalmente aberta, né, um registro aberto. Eu estou mexendo não no início da minha curva, mas sim na inclinação dessa curva. Então aqui, se eu tenho um regime de um registro parcialmente aberto, a curva da bomba não mexe, mas a da minha tubulação, do meu sistema, mexe. Então ela sai do P0 e vai trabalhar num P2. Veja, nunca vai vão coexistir P1 e P0. Desculpa, P0 e P1. Ou eu estou com essa curva e o ponto de trabalho é aqui, ou eu estou com a curva P1 e o ponto de trabalho é aqui. Então são dois cenários possíveis, mas nunca acontecerão de forma simultânea. Em termos mais simples, a gente vai pegar curva da bomba, curva da instalação, pau, ponto de funcionamento. Vazão é essa, altura recalcada é essa. Pronto, esse é o sistema de funcionamento. Ah, Guilherme, beleza. Então, se eu tenho a altura manométrica e a vazão que eu quero, eu consigo ir no catálogo do fabricante e achar a bomba que ele me atende. Eu vou lá, coloco a vazão que eu preciso, na altura manométrica que eu pretendo obter no meu sistema, e acho onde caiu. Opa, caiu nesse carinha aqui, olha o desenho. O desenho é desse número. Eu vou lá e pego essa bomba. Então aqui eu tenho um range de cobertura hidráulica. O fabricante me fala, olha, nesses níveis de vazão e nessas alturas manométricas, eu consigo te atender com o que eu tenho no mercado. Qual que te atende melhor? Não sei. Depende do quanto de vazão você quer e do quanto de altura que você precisa recalcar. Altura manométrica, que é geométrica mais perda de carga. Sabendo disso, eu vou lá e retiro. Achei aqui... Oh, caramba! Excluí sem querer o slide. Então, eu venho aqui e retiro a que eu quero. A que eu quero é a bomba XYZ, tem esse nome. Então eu vou lá e pego o gráfico da bomba. Agora aqui, ó, eu já fui lá e retirei do catálogo dele o gráfico da bomba. É a bomba KDN 40125. 2.900 rotações por minuto. E aí o que eu falo agora? Escolho. A bomba eu já escolhi.
vou estudar onde que meu sistema vai trabalhar aqui dentro. Mas por que você falou que tinha uma curva só da bomba e aqui eu estou vendo uma bomba só com várias curvas? É porque eu mostrei para vocês no início, o diâmetro do rotor varia. Então eu posso aumentando o rotor ou pegar um rotor menor. Vou ficar com aquele que melhor me atende. Então se eu pego a vazão que eu quero e a altura manométrica que eu quero, eu chego num ponto que vai me dar o mais próximo do rotor que eu pego. Então olha aqui, olha que legal. Esse aqui é o rotor que eu quero. Eu quero essa curva. Então ele me diz, para essa bomba, para essa carcaça, nessa rotação, escoando água, eu tenho 5 diâmetros de rotor. Qual que você quer aí? Qual que te atende? Você vai falar, o que me atende é esse. Maravilha. Se o que me atende é esse, eu vou pegar. Por que eu sei que é esse? Tracei a curva da minha tubulação, vi que em determinada altura manométrica essa vazão, o ponto de trabalho que eu tenho é esse. Veja que não existe nenhuma curva de bomba que passe exatamente nesse ponto. Existe um rotor acima, um rotor abaixo. Então, ou eu escolho o rotor de baixo e trabalho aqui, ou eu escolho o rotor de cima e trabalho aqui. Não consigo exatamente chegar nesse ponto. Quer dizer, não consigo não, né? Eu posso fazer uma calandragem no rotor, pego um rotor maior e dou uma desgastada nele para chegar exatamente naquele ponto. Existe uma lógica, eu consigo chegar exatamente naquele ponto. Mas eu posso trabalhar um pouco acima, né? Se isso não prejudicar o meu sistema. Mas eu posso fazer ajustes tanto no diâmetro do rotor, posso fazer ajustes tanto na rotação, né? No número de rotações por minuto, quanto também posso rotar no rotor, no número de rotações por minuto, ou mexer na perda de carga. Lembre que a perda de carga também faz a minha tubulação dar uma balançada. Se eu quiser exatamente aquele ponto e nada mais, nada menos que aquele ponto. Geralmente, a gente tem um ponto próximo ali de trabalho. A gente prevê que a bomba vai funcionar 8 horas, recalcando determinada vazão, em uma determinada altura. Se ela fizer o recalque em 7 horas e meia, em 8 horas e meia, tá bom. Se tiver com menos vazão, geralmente não tem problema. Se tiver, a gente pode fazer esses ajustezinhos. Lembrando que esses gráficos que a gente tem, geralmente o ensaio que o fabricante fez foi para um número de rotação específica, foi para um tamanho de carcaça específico, foi para um fluido específico. Se for óleo, a curva é completamente diferente. Como é água, geralmente água, a gente tem essa curva e ainda tem a opção de variar rotor. O que mais que a gente pode ver? A gente tem aqui faixas de rendimento. Então eu consigo ver mais ou menos o rendimento. Se eu pego a vazão e projeto aqui embaixo, eu consigo ver nessa vazão qual é o meu NPSH requerido. Lembre que eu tenho que calcular o NPSH disponível no meu sistema. Esse é o que a bomba requer para funcionar. Se eu olho mais um pouco embaixo, e eu pego o mesmo rotor, porque são vários rotores, se o rotor for um rotor de 142 de diâmetro, eu vejo inclusive qual é a potência que eu preciso. A potência do meu motor, né? Perfeito? Então esses gráficos trazem para nós algumas configurações possíveis. Para terminar, se a gente não conseguir encontrar bombas no mercado, ou se as bombas para aquela determinada vazão ou para aquela determinada altura manométrica foram extremamente robustas, grandes, cara, muitas vezes compensa mais fazer uma associação de bombas. E aí, de maneira bem grossa, se eu coloco bombas em paralelo, bombas funcionando em paralelo, eu aumento o quê? A vazão. Se eu coloco bombas funcionando em série, o que eu estou buscando é aumentar a altura manométrica. E aí a gente, então, tem esses esquemas de associação de bomba, nosso último slide, e a nossa aula acaba aqui. Bombas em paralelo, a gente mantém a altura manométrica e soma as vazões, né, do conjunto, então a gente aumenta a vazão. Não é uma relação direta. A vazão de duas bombas iguais não é 2 vezes a vazão de uma bomba simples. Não é, mas para o dimensionamento, para o traçado dos gráficos, a gente utiliza isso. Só que não é um assunto dessa aula, eu só quero mostrar para vocês. Se eu quiser aumentar a vazão, coloco bombas em paralelo. Se eu quiser aumentar a altura manométrica, coloco bombas em série e é o suficiente para essa aula, para esse entendimento sobre bombas, sobre sistemas de recalque e de bombeamento. Beleza? Então é isso. Um abraço e agora bora resolver algumas questões.